Boa noite a todos. João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Era muito bem sucedido, o trabalho era sagrado para ele. Era sua responsabilidade levar os filhos para o colégio, tarefa que ele adorava. João deu um longo beijo à sua amada e fez em silêncio a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho e suas realizações. Após tomar café com a esposa e os filhos, sem pressa, pois os momentos com a família eram importantes para ele, levou as crianças ao colégio. Depois dirigiu-se a uma de suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com sorriso os funcionários, inclusive Dona Teresa, a faxineira. Tinha ele inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos da empresa, contratos com fornecedores e clientes. Mas a primeira coisa que disse à sua secretária foi: calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Era uma característica de João que o diferenciava dos outros executivos. Ele não deixava suas obrigações profissionais torná-lo escravo do trabalho. E foi assim o seu dia. Ao chegar a hora do almoço, foi para casa discutir com a família. À tarde, tomou conhecimento que o faturamento do mês superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte. Apesar da sua calma, ou talvez por causa dela, conseguiu resolver tudo o que estava agendado. Como era sexta-feira, saiu e foi direto a um supermercado. Voltou para casa, saiu com a família para jantar e depois foi fazer palestra para estudantes sobre motivação para vencer na vida. Enquanto isso, numa outra capital, em bairro mais pobre, encontramos Mário, como fazia em todas as sextas-feiras. Foi para o bar jogar sinuca e beber com amigos. Já chegou nervoso, pois tinha sido mais um dia sem emprego. Um amigo seu, mecânico, aliás, um dos poucos que ainda lhe restava, tinha oferecido uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico. Ele recusou, alegando não gostar do tipo de trabalho. Mário não tinha filhos e estava também sem uma companheira, pois sua terceira mulher, dias antes, partiu, dizendo que estava cansada de ser espancada e de viver com um inútil. As duas anteriores também o deixaram pelo mesmo motivo. Ele estava morando de favor, num quarto imundo no porão de uma casa, cujo dono só não o expulsava dali porque tinha pena. Naquele dia, Mário bebeu mais algumas. Jogou e bebeu até o dono do bar pedir para ele ir embora. Contrariado e sem dinheiro, pediu para pendurar a conta, mas seu crédito já havia acabado. Então armou uma tremenda confusão, pois achava que sempre tinha razão. O dono do bar o colocou para fora. Sentado na calçada, Mário chorava pensando no que havia se tornado sua vida, quando seu único amigo, o mecânico, apareceu e levou-o para casa. Intrigado com aquela cena triste, perguntou: Mário, diga-me por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço desta maneira? Mário então desabafou: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe e não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, doente por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo, João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente e nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma. Enquanto isso, longe dali, João terminava sua palestra para estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta: diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje, um grande empresário, um grande ser humano? João, emocionado, respondeu: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe e não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, doente por falta de condições, eu saí de casa, pois não queria isso para minha futura família. Tinha um irmão gêmeo, Mário, que também saiu de casa no mesmo dia,
mas foi para um rumo diferente e nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma. Esse é um exemplo, gente, mais comum do que a gente pensa. Uma situação familiar, um problema corriqueiro na vida de muitas pessoas, né? Por conta das dificuldades de cada um, das dificuldades da vida em família, da pobreza que muitas vezes acomete uma determinada família, lhe tirando as condições de sucesso. E os irmãos e as pessoas no entorno, cada qual sente aquilo sobre uma perspectiva diferente. Cada qual tem uma ação diferente. Alguns tiram dali lições boas, outros tiram lições más e acabam enveredando por caminhos obscuros. Foi o caso desses dois irmãos, João e Mário. Enquanto João, uma pessoa que, baseado naquele exemplo, obteve sucesso, o Mário caiu em desgraça, frequentando, né, acabando com a sua vida, tendo uma vida conturbada, assemelhando-se muito à vida dos seus pais. Essa história circulou há muito tempo pela internet, logo tem mais de 10 anos que ela roda por aí. O autor é desconhecido, mas eu gostaria aqui de agradecer esse autor, porque é uma história realmente legal de se citar. Por que duas pessoas partindo do mesmo ponto escolhem caminhos diferentes? É uma questão que nós temos que pensar nela. Por quê? Se a situação era igual, era a mesma para os dois, por que então cada um tomou um rumo distinto? Ora, nós somos vítimas de influências. E de acordo com a nossa sintonia, nós somos influenciados ou por espíritos bons, ou por espíritos, né, que querem a nossa derrota. E naquele momento, também, da reencarnação em família, muitas reencarnações são simpáticas. Elas vêm para harmonizar, para, às vezes, até harmonizar a família. Há também as reencarnações antipáticas, aquela que o indivíduo é colocado ali não por um laço de simpatia, mas por um laço qualquer de desajuste, de modo a servir de exemplo a outrem. Não se sabe o caso de uma família nesse estado, a gente também não conhece esses casos, a gente sabe da existência deles, mas a gente não pode denotar simplesmente analisando assim superficialmente uma situação familiar. As escolhas erradas nos levam invariavelmente à dor. E é exatamente quando a gente fala em resignação, né, na aceitação, muitas vezes, na obediência, que não pode ser uma obediência cega, né? A resignação, ao contrário, é uma obediência também, mas inteligente. É você aceitar de modo a tirar proveito daquilo ali. Não encarar como um obstáculo, mas sim como um desafio. Obediência e resignação é do capítulo 9, como a gente já citou, bem-aventurados mansos e pacíficos. E vem das instruções dos espíritos no tópico 3º, obediência, chama-se obediência e resignação, e foi escrito pelo espírito Lázaro em Paris em 1863, veio a compor aí o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso queridíssimo Allan Kardec. O Evangelho está aí, essa é a edição comemorativa da FEB. Mas o que é obediência mesmo? Se formos ao dicionário, veremos que é um substantivo feminino, né, e vem do latim obedientia. Alguns significados deles aqui enumerei. Ato ou efeito de obedecer. 2. Submissão à autoridade legítima, sujeição. 3. Disposição para obedecer, hábito de obedecer. E a quarta, autoridade, domínio. Muita gente, muitos irmãos, utilizam esse domínio, né, essa autoridade para dominar as pessoas. E isso leva à obediência cega. A obediência cega que é extremamente danosa para todos nós. Então nós temos a doutrina espírita, os espíritos vieram e nos orientaram, está na codificação, praticamente em todos os livros citam isso, que nós devemos raciocinar acerca das informações. Podemos aceitar a informação de um único espírito?
que apareceu simplesmente para nos trazer aí uma notícia, uma novidade, algo que não foi citado, não apareceu em nenhum outro centro, não foi citado por nenhum outro médium, Kardec desaconselha, porque a doutrina, a codificação espírita, estes livros que aqui estão, esse aqui é o Livro dos Espíritos, todas as mensagens que o compõem, elas se baseiam na universalidade dos ensinos dos espíritos. Ou seja, não foi um espírito de um único local, de uma única casa espírita, vindo por um único médium. Kardec teve um trabalho tremendo de reunir todas essas mensagens, analisá-las, e na época não tinha os recursos de hoje, internet, telefone, não se podia trocar a informação como hoje se pode. Então ele analisou, ainda assim, com essa dificuldade toda, analisou e só veio para aqui as informações devidamente comprovadas. Ou seja, aquelas que aconteciam na França, mas aconteciam também em outros países. Aconteciam através de um determinado médium, mas aconteciam também através de outro. Quando nós aceitamos uma informação de um único espírito como se fosse uma verdade, e vocês podem perguntar assim, mas tem gente que aceita? Tem. Tem gente que até para pintar a casa quer saber a cor que o espírito recomenda que pinte, né, e veja lá se espírito bom vai estar ali vendo uma coisa tão fútil, né, tão dispensável, coisa que é da nossa alçada e não da alçada do espírito. Mas tem pessoas assim, que se consultam com o espírito, achando que tudo que vem pelo espírito, por um determinado espírito, não está se falando aqui de espírito A, B ou C, que venha por um determinado espírito, aquilo ali é a verdade. E se esse espírito estiver sendo alvo de uma obediência cega, ou seja, ele está ali obedecendo a ordens de alguém que está numa instância maior do que ele, né, com um objetivo ali escuso, um objetivo de desvirtuar um bom trabalho, por exemplo, né? Então essa obediência cega, ela é para nós não recomendada, quando essa obediência é a sujeição às ordens cegamente de alguém, de uma autoridade maior, alguém que venha impor uma subjugação de encarnado para encarnado, porque tem também, né? Ou até quando ela é de um espírito mesmo, porque os próprios espíritos também sofrem influência de outros espíritos. Então a universalidade é altamente recomendada. Autoridade, domínio. Essa obediência cega leva necessariamente a um domínio. Resignação. Mas também não está se dizendo aqui que não se deva obedecer, se deve obedecer. Lógico, a gente tem uma relação de hierarquia. Tem uma relação de hierarquia com a espiritualidade maior, a casa tem um mentor, os próprios mentores têm seus instrutores, e aí por diante. Há essa hierarquia. O que é desaconselhável é a obediência cega, sem analisar. E a resignação, que seria? Isso segundo o dicionário. Substantivo feminino vem de resignar mais ação, ou seja, não é só resignar, necessita da ação, do movimento. Ato ou efeito de resignar ou resignar-se. Resignar ou alguém ou resignar-se a si próprio. Cedência voluntária. Resignação tem que ser voluntária, eu tenho que querer, né? Não vou ser resignado porque alguém quer que eu seja. Aí eu vou estar obedecendo cegamente, eu tenho que querer. Demissão voluntária da graça recebida ou do cargo, exercício. Renunciar a alguma coisa, por exemplo, né? É uma resignação. Sujeição paciente às amarguras da vida, conformação com a dor física ou moral, paciência no sofrimento. Mais uma vez, esse tópico 4 é o que nós vamos nos focar mais. Essas definições são do dicionário Michaelis, da língua portuguesa, tá? Estão à disposição de todos que queiram consultar na internet. Não precisa nem comprar mais o dicionário. Olha só que maravilha, né? Mas é recomendável que a gente também reconheça a propriedade intelectual, né? Porque aí também a gente está usurpando algo de outra pessoa. Não é aconselhável. Isso aí não vai nos trazer boa coisa. Obediência e resignação. Esses textos já estão no rodapé. Eu sempre coloco ali, coloco a referência, mesmo que às vezes eu esqueça de mencionar. Mas obediência e resignação, no item 8, nos fala: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura.
muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, obediência e resignação, em momento algum, podem ser negação do sentimento da vontade. Elas estão associadas à doçura, né? Agora, nós somos doces, será? Será que às vezes a gente é doce? Às vezes eu acho que a gente é mais ou menos igual aquela cápsulazinha que vem com aquela remédio que vem com aquele docinho em volta, só para passar pela boca, né? Mas se tivesse aquela coberturazinha por dentro, a gente ainda né, tem um pouco de animosidade, um pouco de amargor, né? Às vezes meio um azedume, né? Então, nós necessitamos dessa obediência e dessa resignação, de modo a combatermos esses nossos defeitos, essas nossas deficiências, e adquirirmos virtudes. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Quando eu estou revoltado, eu desconsidero tudo que possa me levar adiante, tudo que possa ser benéfico para a minha evolução. Então, muitas vezes, eu não tenho tolerância com nada, né? Eu não aceito nada, porque nós temos que aceitar também. Há coisas que a gente não pode mudar e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E por que a gente tem essas coisas? Ah, meu Deus, que injustiça, logo comigo, como a síndrome do coitadinho, logo comigo, por que não foi com o Márcio? Né? Não é praga não, Márcio. Mas a gente sempre acha que a dor do outro, a nossa dor é maior, a do outro é mais leve, a carga do outro é mais leve. Né? Isso é um defeito que nós, seres humanos, temos e que temos que combater. Né? Nós não carregamos fardo nenhum que não temos fardo nenhum sobre os nossos ombros que não possamos carregar. E por que assim o é? É porque nós mesmos escolhemos esses fardos. Quando a gente está desencarnado, lá no plano espiritual, a gente sabe o que pode aguentar da vida. Então a gente tem esses fardos, né? E aí é necessária a resignação e a obediência. A obediência, a mente manda na obediência. Eu obedeço quando me é conveniente, né? Quem tem juízo obedece, não se diz isso, né? Agora, é relativamente. A resignação não. A resignação é um sentimento mais nobre. Ela parte do interior, ela parte do coração. Da minha aceitação às coisas que eu não posso mudar e de pegar uma situação que me é adversa naquele momento, transformar aquilo numa coisa em meu próprio benefício. Né? Então, é por aí. Ainda diz lá, o poltrão, e há traduções que falam o pusilânime, ou seja, fôssemos traduzir para um termo bem chulo, bem popular de hoje, seja o sujeito à toa, aquele que é preguiçoso, aquele que não quer nada com nada, né? Ele nunca será resignado. Né? O poltrão não será resignado nunca, porque ele não tem essa capacidade interior do sentimento aflorado. Ele é muito superficial, ele quer as coisas imediatas. O orgulhoso, o egoísta, também não podem ser obedientes. Isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a obediência também, para o orgulhoso, o egoísta, ele não se submete à ordem do outro, ele acha que ele sempre tem que estar numa posição de mando. E aquele que é inconsequente, superficial, ele não consegue ser resignado, porque ele não se condói da situação alheia. Não se condói muitas vezes nem da sua própria situação, se colocando numa posição de vítima. Né? Então ele jamais será resignado. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. E olha que Kardec e os Espíritos nos falam, através da codificação, por meio de Kardec, que Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista, como se nós hoje não fôssemos ainda materialistas. E olha que Kardec está há mais de 150 anos, né? Está lá atrás, quando ele codificou essa doutrina, quando os espíritos deram esses depoimentos. Mas, de fato, quando Jesus veio para combater o quê? As iniquidades. Né? Mas não era com espada. Na realidade, quando se fala, que ele diz que veio trazer a espada, né? Ele veio
despertar as emoções adormecidas no coração das pessoas, trazer coragem às pessoas de enfrentar aquilo que elas não podiam mudar, ensinar quando era necessário ser obediente, dai a César o que é de César, quando é necessário ser obediente, né? Obedecer às leis vigentes, e quando é necessário também usar o coração, usar a emoção e ser resignado. Então Jesus deu exemplo disso tudo num mundo que de fato era materialista, porque o que queriam os romanos que dominavam aquela área ali? Queriam tão somente dinheiro, não queriam impor sua cultura, tanto que permitiam que os judeus tivessem sua religião, seus templos, né? Não queriam impor sua cultura, queriam dinheiro, o imposto, e era agressivo o negócio, né? Era tirado à força mesmo, né? Quem lê Paulo Estevão, logo no iniciozinho, né, a gente vê isso aí muito bem explicadinho ali. Mas, falando em resignação, trago aqui um exemplo. Eu gosto muito de trazer exemplos, porque a gente fica falando, e às vezes a gente citou Jesus como um exemplo, e lógico que Jesus é o nosso maior exemplo, tanto que estamos falando dele, o Evangelho são as mensagens de Jesus, a parte moral, tudo que era contraditório, que era polêmico foi deixado de fora, né? Os milagres são tratados lá na Gênesis, mas no Evangelho propriamente dito ele é tratado de maneira muito superficial. A parte moral, é o exemplo moral mais perfeito que nós temos, é Jesus, certamente, porque combateu a tudo que havia de errado e até a coisas que temos de errado hoje, como preconceito, por exemplo. Ele não tinha preconceito contra os invasores, tratava-os da mesma maneira que aos demais, que aos seus conterrâneos. Não tinha preconceito contra as mulheres, porque na época as mulheres não podiam se dirigir. Não tinha preconceito racial, nem nenhum preconceito social. Tratava os escravos, né? O escravo do centurião recebeu um tratamento digno, da mesma forma que ele tratou a outros que o procuraram. Mas, voltando para a nossa atualidade, talvez não seja a atualidade dos mais jovens aqui, mas certamente eu convivi com ele. Jerônimo Mendonça Ribeiro nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais, 1º de novembro de 1939. E desencarnou em 26 de novembro de 1989. Portanto, deve ter convivido com alguns de nós aqui, pelo menos numa faixa, né, da vida, a gente, né, foi contemporâneo dele. O que tem de especial esse homem? Olhando assim parece que não tem nada, né? Uma cabeleira ali, não sei nem se está pintado ou não, mas talvez tenha ali recebido um tratamento eletrônico, né? Um Photoshop. Se fosse eu, usaria o GIMP, porque eu gosto do software livre, mas há quem goste do Photoshop. É um software gráfico para dar uma maquiadazinho, o pitangui moderno que qualquer um tem acesso, né? Nas fotos, logicamente. Mas está ali sorridente, aparentemente uma pessoa normal, né? Rindo, brincando. O que tem esse homem de tão especial assim? Ora, ele foi normalíssimo até os seus 15 anos de idade. Frequentou a igreja presbiteriana, portanto ele era protestante da igreja presbiteriana, onde fazia palestras, inclusive, era frequentador assíduo. Falam, inclusive, que ele era muito vaidoso e tinha um terno branco. E onde fala? Eu tenho até o livro aqui, não peguei, mas devia ter colocado à mão. Neste livro, O Gigante Deitado, Jane Martins Vilela, foi uma pessoa que tem alguns livros em coautoria com Jerônimo Mendonça, né? E esse livro é biográfico, muito legal de se ler, porque tem aqui coisas maravilhosas. O que a gente vai citar aqui não é 1/10 do que tem o livro, do conteúdo do livro. Então contam que ele tinha um terno branco, muito vaidoso, vivia na frente do espelho, um garoto alto, né? Ele, inclusive, costumava prostar-se na frente do espelho sem camisa, e se chamava de Tarzan, dando até aquele gritinhozinho célebre do Tarzan, que eu não vou me atrever a fazer aqui, com medo de espantar todos vocês daqui desse salão. Mas se achava o Tarzan, e todo mundo, onde ele chegava, ó, lá vem o Tarzan, todo mundo até já usava de certa chacota, mas no íntimo ele gostava, porque ele era vaidoso.
Conta que um dia ele indo fazer a palestra, e lá no interior de Minas, se hoje o interiorzão já não é lá essa maravilha, aquele barrinho vermelho clássico, né, de alguns locais, ele andando por aquela estradinha de chão, um dia chovendo, calculou mal o tamanho do salto e caiu sentado dentro de uma dessas poçazinhas de água barrenta, e chegou lá, coitado, com a parte traseira do terno toda elameada, toda suja. Isso aí já serviu para quebrar um pouquinho o orgulho desse nosso companheiro. Nos conta aqui a autora do livro, e também ele contando, porque esse livro é autobiográfico, né? Após a morte da avó, procurou a doutrina espírita. Isso acontece aos montes. Tem muita gente que depois do desencarne de um parente, indo procurar consolo nas suas religiões de origem, eles não encontram uma explicação, né, condizente com o que eles imaginam. O laço continua, né? E eles querem uma resposta, e muitas vezes as religiões dogmáticas, ou por desconhecimento, ou por realmente as coisas permanecerem numa penumbra, não tem esse diálogo franco que o Espiritismo tem com todos que querem ter, né? Todo mundo tem acesso a qualquer informação dentro do Espiritismo. Caibar Schutel mesmo, um famoso espírita, né? Autor de diversos livros, dono de editora espírita. Caibar Schutel foi um caso desse. Com o desencarne do irmão, ele procurou ajuda na religião dele, não achou, né? Nando Cordel foi outro caso desse. Caso típico de pessoas que a gente conhece. Nando Cordel, a mãe muito religiosa, levou logo ele para o templo religioso dele. Chegando lá, ele se aconselhou com o líder religioso, recebeu várias e várias informações, mas aí não conseguiu receber uma que lhe convencesse, caiu em depressão profunda. Então, recolheu-se no seu quarto, a mãe lhe deu logo um utensílio religioso, para que ele fosse contando bolinha a bolinha daquela, e fazendo determinadas preces, orações, que era o rito daquela religião. E ele ficou ali trancado horas e horas, desfilando aquelas bolinhas entre os seus dedos, até que uma hora a mãe dele entrou e perguntou: como é, meu filho, já melhorou? Ele falou: melhorei não, mãezinha. Mainha, que o baiano fala muito mainha. Melhorei não, mainha. Ah, meu filho, então não tem jeito não. Seu jeito é só na casa espírita. Você vai no centro espírita. A própria mãe o aconselhou. Então muitos foram assim. Foi o caso de Jerônimo Mendonça, que procurou a doutrina espírita a partir da morte da avó. 17 anos, artrite reumatoide. Destruiu aquele Tarzan, né? Tarzan foi encolhendo, as juntas endurecendo, que a artrite reumatoide, uma doença autoimune, ali muito parente do lúpus, né? Às vezes até se confunde, ela vai pegando a pessoa aos pouquinhos, vai atrofiando. Tem algumas que atrofiam bastante, a pessoa vai ficando torta, geralmente as juntas começam a inflamar, começam a ficar alteradas, muita dor, né? Então, ele teve artrite reumatoide aos 17 anos. 19 anos começou a usar muletas, já não conseguia caminhar sozinho. Daí, para passar para a cadeira de rodas, foi um pulo. Depois, só a cama ortopédica, passou para uma cama com rodas. E nessa cama ele corria o Brasil inteiro fazendo palestras, né? Foi perdendo a visão. Toda desgraça ainda era pouca, né? Foi perdendo a visão aos pouquinhos até ficar completamente cego. Pensou, o cara já paralítico, não movia mais nada e completamente cego. Não era o bastante? Problemas cardíacos. E ele conta até num vídeo que a gente vai colocar aqui no final, né, os problemas que ele tinha cardíaco. Foi procurar Chico Xavier para se aconselhar com Chico. Chico dá para ele um ótimo conselho, mas não vou trazer aqui porque está num vídeo e ele mesmo vai contar. Um vídeo pequenininho, 3 minutos. Eu cortei o vídeo, que era uma palestra inteira, botei só esses 3 minutos. Viajava pelo Brasil inteiro graças a um leito anatômico projetado para ele. Botava aquele leito dentro de uma Kombi, ele tinha uma Kombi, e saía pelo Brasil afora. E para que ele saía? Só para fazer palestra? Não, para conseguir recursos. Esse homem fundou vários orfanatos e mantinha orfanatos, fundou casas espíritas, fundou asilos, vivia nas obras de caridade, ajudou muito o Chico nas obras de caridade do Chico, né?
era amigo, o pessoal do Chico frequentava também Uberaba. Ou seja, não se conteve, não se deixou abater com toda essa quantidade de problema, conseguia superar, tirar daquilo ali algo para o impulsionar, para que ele conseguisse levar quantos com ele? Quantos o levou pelo exemplo? Certamente alguns, tanto que nos leva até hoje, mas levar a si mesmo, que é o grande desafio de cada um de nós, é carregar o nosso próprio fardo, é melhorar a nós mesmos, e ele conseguiu melhorar a si mesmo. Aqui uma foto dele novo, certamente já uma recalchutada eletrônica aqui, né, o pitangui eletrônico, né, porque eu acho que na época não tinha certamente foto a cores, né? Bom, aqui ele na tal cama, sendo entrevistado após uma palestra. Tem até essa palestra na internet, viu, gente? Na íntegra. Aqui ele dormindo com um saco de areia que ele botava sobre o peito, porque ele tinha grande dificuldade em dormir, dormia com esse peso sobre o peito para conseguir conciliar o sono, né? Está aqui a descrição da foto. Essa foto tem no livro aqui também, tá? Jerônimo Mendonça com um saco de areia de 30 quilos para aliviar a dor no peito. Foto, a gentileza de Roldão Tavares, também era uma pessoa famosa na época, lá de Belém do Pará. Você veja que as pessoas do Brasil inteiro eram envolvidos pela obra de Jerônimo Mendonça. Alguns fatos dele que merecem ser citados, estão muito bem aqui no livro, a gente vai resumir. Mas certa vez, a cadeira já não o suportava mais, as dores eram terríveis, e ele não podia mexer com nada, ninguém podia tocar sequer nele, a dor era tão grande que não podiam sequer fazer carinho, tocar, né? A única coisa que funcionava era do pescoço para cima, era a cabeça, o resto era intocável. Então precisavam transferi-lo para tal cama que fizeram, né? Tipo essas camas de hospitais que hoje há, mas fizeram uma cama, um carpinteiro lá engenhoso, fez uma cama para ele toda adaptada, com rodas que pudesse entrar no carro, sair do carro e transitar pelos espaços, pelas casas espíritas onde ele fazia palestra. Mas como transferi-lo para a cama se ninguém podia tocar nenhum dedo? Chamaram um hipnotizador. O hipnotizador suou, disse que já estava suando, mas nada, não conseguiu êxito de jeito nenhum. Aí desistiu, falou, esse homem não dá para hipnotizar não, ele é insensível ao hipnotismo, né? Não tem jeito de hipnotizar. E os amigos ficaram em volta dele, muito tristes assim, até que resolveram um complô, que fizeram lá um complô para o bem, agarraram de uma vez só e jogaram ele lá na tal cama, né? Disse que a dor foi lancinante, que ele despertou nele toda a religiosidade que ele nem sabia que tinha, que rezou, mas com fervor tão grande que ele não sabia nem que era tão religioso, tamanha foi a dor que ele sentiu, né? Naquele momento. Você vê só, o cidadão, naquele instante de dor lancinante, em vez de praguejar contra os amigos, qual foi o recurso dele? Orar, né? É uma pessoa realmente diferenciada. Buscou Zé Arigó. Quem se lembra de Zé Arigó aqui? Quem nunca ouviu falar? Zé Arigó era uma pessoa espiritualista, né? Mas era um médium e era auxiliado por um espírito, Dr. Fritz. Não sei porque que esses espíritos que auxiliam alguns médios são todos alemães, né? Dr. Fritz, né? Zé Arigó foi até preso depois, né? Por incorporar o Dr. Fritz, foi tido como charlatão, prenderam, coitado, passou perrengue, mas ele fazia cirurgias a céu aberto. Chico não quis se operar com ele não sei porquê, mas não quis não, falou que esse negócio de médio está cortando, tem até no filme citado isso, não era com ele não, né? Cortava com objetos comuns, faca, gilete, era assim que eram feitas cirurgias, né? E muita gente alega que obteve cura. Então ele foi lá naquela tentativa de conseguir cura com Zé Arigó. Zé Arigó também, quando olhou, examinou um cidadão assim, Jerônimo Mendonça, né? E até tentou um pouco, mas falou, meu filho, seu problema são os 3 seis. Seu problema são os 3 seis. Isso é cama, karma e calma. 3 seis. Você não tem jeito, porque
é a cama que está destinada para você, está nessa vida programada para você passar nessa cama. E isso é um karma, que é uma alusão, né, a dívidas de vida passada. Os orientais que utilizam mais esse termo karma, alguns livros espíritas até importaram, ditos espíritas até importaram esse termo karma, mas esse termo karma é mais aplicado ao hinduísmo e às religiões relacionadas ao hinduísmo, né? Ou seja, compromisso que a gente da vida passada. Então a gente tem esta vida para expiar, para passar. Viu que a gente volta, não para sofrer, volta para se recuperar, para ganhar. Então, o karma vem daí. E a calma, muita calma nessa hora, né? Porque como a pessoa vai conseguir suportar tanta dor se não tiver calma, né? Então, Zé Arigó desistiu dele. As unhas encravadas. Ora, uma unha encravada na gente dói bastante, não dói? Imagina numa pessoa que está ali, as unhas crescendo, não podia cortar, porque ninguém podia nem tocar nele. Foi extrair essas unhas, porque não tinha outra solução. As unhas cresciam mesmo e ninguém conseguia cortar, porque não conseguia tocar no cidadão, era uma dificuldade danada. Então, foi extrair, foi ao médico para extrair. Mas chegou lá, a anestesia não pegou direito, porque estava tudo inflamado. Então, dizem que o negócio foi feito meio na marra. Mais uma vez, ele testou a religiosidade dele, orando para tudo que ele conseguiu, né? E voltou para casa, doendo horrores com aquele pé. Imagina um pé que você arranque todas as unhas, né? Os 2 pés. Ele voltou na Kombi, na cama, mas com uma dor insuportável. Aí quando chegou em casa, crente que ia descansar, né? Relaxar um pouquinho, tinha um ônibus, uma excursão, foi visitá-lo. Ele falou, mas eu pensei que eu tinha sofrido tudo na extração da unha, ainda vou sofrer aqui com a excursão. Mas aí a recomendação de Zé Arigó, calma, né? E ele mais uma vez acalmou-se, recebeu aquele pessoal com um sorriso, que ele só vivia sorrindo. E no final, quando ele pensou que o castigo já tinha terminado, um daqueles da excursão pede para que ele cantasse, que ele ia filmar ele cantando. E ele disse, aí um amigo perguntou, mas você cantou assim mesmo? Né, achando estranho ele com dor cantar. Falei, eu tinha outro jeito, cantei. Ia fazer o quê? Dizer que não, ele cantou. Então é isso aí, haja calma, né? No cinema, nessa época ele ainda enxergava, obviamente, senão não iria ao cinema, né? Então levaram-no na cama, as pessoas o conduziam para lá para cá, tinha muitos amigos, né? E levando até o cinema, uma posição que ele conseguia ficar, acomodaram no corredor do cinema. Veio uma senhora atrasada, ao passar naquela escuridão, olhando a tela, né, tropeçou na cama, mas praguejou horrores. Aí viu logo que era ele, conheceu. Para quê? Falou, onde eu vou ter esse aleijado? Eu vou no mercado, lá está o aleijado. Eu vou na praça, lá está o aleijado. Eu venho no cinema, aqui está o aleijado. Onde eu vou, esse aleijado está. Aí ele, naquele bom humor dele, que resposta daria? Brigaria com aquela senhora? Falou, mas a senhora também não para em casa. Né? Que bom humor que tinha. Era assim ele. Nos velórios, os amigos desistiram de levá-lo. Sabe por quê? 2 motivos. Primeiro que a cama não entrava às vezes, as casas não eram preparadas, ele tinha que ir naquela cama, era larga, não entrava. E ele era obrigado a ficar do lado de fora, geralmente nas varandas. E o povo, em vez de ficar do lado do morto, ficavam todo mundo em volta dele. Até que em um velório desse, cita ali a autora, uma pessoa disse, eu estou fazendo aniversário hoje, fulano está morrendo. E ele logo começou a entoar um parabéns para você. Foi parecia uma festa no velório da pessoa, o negócio não deu muito certo. De outras situações, parece-me que uma até foi no norte, né, do Brasil. Ele foi acompanhar um velório, estavam puxando o caixão à frente e alguém atrás empurrando a cama. Ele falou, já estão enterrando até gente sem caixão e de óculos e tudo, né? E em outras situações achavam que ele era o morto, que ele não se mexia, coitado, não podia se mexer, né? Então o velório ele achou por bem não ir. Além do mais, teve um agravante. Um desses velórios foram para lá
E as pessoas têm mania de orar muito na hora, né, da despedida final. Toma pá de cal, toma isso, até a terra, e tome lágrimas e tal, e aí por diante. E no final saem um abraçados aos outros, foram embora e largaram quem lá? Jerônimo Mendonça. Ficou no cemitério, coitado, trancado. Né? Então, velório achou por bem não ir mais não, sabe? Ia de longe mesmo, as vibrações de longe. A hemorragia. Parece que nada é o bastante para esse senhor, né? A hemorragia. Ele teve uma hemorragia uretral, né? E foi nas últimas, queria rever o amigo, rever Chico Xavier. Pediu que o levasse até Uberaba, mas com medo de não chegar em Uberaba. Estava muito fraco devido à perda de sangue e não tinha remédio que desse jeito naquilo, né? Chegou lá, Chico não estava. Chico batia muita perna também. Estava lá nas obras sociais dele, cuidando de todo mundo. E naquela época, Valdo Vieira o acompanhava. Valdo veio à frente, encontrou ali Jerônimo Mendonça, esperando. Foi rapidamente chamar Chico, veio Chico, correndo, né? Chico era né, aquela calma de Chico, chegou perto, crente que Chico ia se apavorar diante daquela situação. Chico diz: lá está meu amigo Jerônimo, vermelho, parece uma rosa, vamos dar um beijo em Jerônimo. Aí começaram, fez aquela fila para beijar Jerônimo, né, Mendonça, e Chico, enquanto as pessoas o beijavam, e ele também o beijou, enquanto o beijavam, ele impôs suas mãos sobre o ferimento, deu um passe. Disse Jerônimo Mendonça, está narrado ali, que foi como um choque de alta tensão, né? Que ele sentiu aquele efeito no corpo inteiro, e que a hemorragia parou, assim, quase que por um milagre. Milagres não existem assim, dessa maneira que a gente pensa. Existe um concurso dos bons espíritos, dos médiuns à volta, né? Que conseguiram parar o sangramento de Jerônimo Mendonça. E ele tomou-se de bom ânimo, tão bom ânimo, que naquela noite quem fez a palestra lá foi ele próprio, né? Aí foi perguntar a Chico, né, por que aquilo, queria saber a razão, se Chico podia dar uma opinião, e Chico deu uns conselhinhos. Combata o coitadinho que está dentro de você. Você não pode se sentir um coitadinho. Seu pensamento negativo interferiu no seu corpo. Ele que causou a doença do seu corpo. Você tomou esse sentimento de coitadinho, se achando coitadinho. E o último conselho: alegre-se, brinque, cante para que os outros não sintam pena de você. Que a pior coisa que tem para a gente é alguém sentir pena da gente. A coisa empurra a gente ainda mais para baixo. Então, essa máscara de coitadinho, se a gente tem, é bom te deixar bem escondida, se possível exterminar, né, com ela. E ele daí para frente não usou mais a máscara de coitadinho, deixou que prevalecesse mais a alegria que ele sempre trouxe, sempre tinha consigo. Coragem ante o sofrimento, do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, que foi o médium que escreveu essa psicografia de Joana de Ângeles. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio, passa com mais rapidez. Ou seja, se a gente não reclama, a dor acaba indo embora. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção, sem os enfrentares. Todos nós vamos enfrentar problemas, gente, sofrimento. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, né, no nosso coração, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. Se o amor diminui, sobressai a dor aparece. Então, para que a dor suma, para que, né, o trigo, né, cresça e abafe o joio, que é aquela parte ruim que nós ainda carregamos, não fosse isso, nós estaríamos num mundo de provas e expiações. Nós precisamos deixar que o amor brote, que o amor é esse trigo, essa metáfora utilizada, né, esse amor brote nos nossos corações, para que a gente consiga diminuir a dor que todos nós temos, todos nós teremos, porque faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução.
No livro Ação e Reação, André Luiz e Chico Xavier, tem ali algumas considerações sobre a dor do instrutor espiritual Druso. Estava ali André Luiz e Hilário. Se alguém leu o livro, certamente lembra. Quem não leu, vale a pena ler. André Luiz e Hilário. Hilário levou André Luiz para conhecer as zonas umbralinas e saber por que aquele povo sofria tanto nas zonas umbralinas, aqueles espíritos sofriam tanto. Essa é a síntese do livro. E eles percorrem várias colônias lá. Numa delas, lá está Druso, explicando para eles, que era quem tomava conta daquela sessão lá, explicando para eles o porquê da dor. Falou que tinha vários tipos de dor. A dor era para corrigir, mas tinha a dor expiação. E o que é a dor expiação? Segundo Druso, atua de dentro para fora. Ela vem do interior para o exterior. E por que isso? Porque a expiação que nós encarnados sofremos são devido a dores, a erros que nós cometemos em encarnações passadas, né? Concordamos em passar por problemas que nos despertem esses sentimentos que deixamos adormecidos, para que essa dor burile o que há de ruim, que há as arestas que ainda há em todos nós. Marca a criatura durante séculos, detendo-a em aflições, com o objetivo de regenerá-la perante a justiça divina. Eu abreviei um pouquinho o linguajar do Druso, se ele me permitir, né? Se eu não for parar lá, né? Certamente ele é uma pessoa mais caridosa do que eu, mas eu abreviei um pouquinho o linguajar para poder caber aqui, né, nesse nosso singelo estudo. Essa dor refere-se à consequência de uma ação passada, ou seja, vida anterior. Disse que há outro tipo de dor, que é a dor evolução. Essa é uma oportunidade de evolução, visa acelerar o processo evolutivo. Não deve ser considerada como castigo. É uma dor de fora para dentro, né? É o contrário da outra. E a dor auxílio, mais voltada para o sentido corretivo. Muitas vezes precisamos ficar num leito de dor por anos. Olha Jerônimo Mendonça ali. Por anos, meditando sobre nossa situação para não cometermos faltas mais graves. Quantas pessoas veem a vida, né, material incapacitados de deambular? Por que será? A gente não conhece todos os mistérios da vida, né? Mas a gente tem uma boa ideia. Por que alguns nascem sem braço? Por que alguns nascem com deficiência cerebral? Será por quê? Castigo? Não, não é castigo. Nós não estamos aqui para ser castigados, e Deus, bondoso como é, né, onibondoso, certamente não quer isso. Somos todos filhos dele, nos trata da mesma maneira. Voltando ao nosso evangelho. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é indiferença moral. Ou seja, virtude e vício. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala também muito das virtudes e dos vícios, né? Nós estamos na encarnação para desenvolver nossas virtudes e combater os nossos vícios. E fala que a virtude, a maior virtude da nossa geração, ou seja, a geração da época de Kardec, lá de trás, era atividade intelectual, pós-iluminismo, depois da Revolução Industrial, todo o cérebro do povo em ebulição, atividade intelectual aflorada, né? E hoje em dia ainda, né? Cada vez mais. Agora, o vício era a indiferença moral, ou seja, a moralidade ficava em segundo plano, Deus em segundo plano, né? A parte material saindo, prevalecendo sobre a parte moral. Digo somente atividade, falava da atividade intelectual, atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Quem é gênio tem uma visão diferente da vida, ele consegue ver as coisas diferentes, mas a grande massa é atividade cerebral, em conjunto, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos aos impulsos que vimos dar aos vossos espíritos. Os espíritos, né, mentores, os nossos protetores, vieram nos impulsionar, pedem que nós
nos submetamos a isso. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Progresso é o que se pede, hoje em dia, o que se mais comenta. Infeliz do espírito preguiçoso. Olha que alerta. Daquele que fecha o seu entendimento. Eu não sei, mas também não quero saber, né? Ainda tenho raiva de quem sabe. Aí piorou ainda, né? Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos. Mais uma vez, aí uma metáfora, não tem chicote na mão de ninguém. Chicotearão com as dores, né? Nós temos as nossas dores e tudo, já são chicotes mais do que suficientes. E forçaremos sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Ora, o freio para nos segurar quando a gente tem um impulso não muito bom, a gente quer avançar mais do que pode. Ora, a espora. São coisas que se usa com cavalo. Quem não conhece cavalo, nunca viu, nunca andou na roça. E espora e freio tem que ser usado com muita ciência. Porque quem já andou de cavalo sabe, se você esporear e frear ao mesmo tempo, o cavalo empina e você cai dele, né? Então, é coisa usada com sabedoria, coisa para espírito superior mesmo. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Tenho agora um pequeno videozinho aqui, deixarei Jerônimo Mendonça fechar a nossa palestra, porque nada mais justo, né? Lembramos de Chico, quando nós dissemos a ele, e naquela noite, a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 Zordis por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. Ele falou: o que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando com meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse assim: ah, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, eu disse: Chico, muita paz. Ele falou: corta o Z. Muita paz. Quer dizer, mais serviço. Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Então, queridos, vamos trabalhar, vamos aproveitar o restinho da reencarnação. Minha mãe é uma mulher analfabeta de 82 anos, mas de espírito muito inteligente. Ela chegou perto de mim e disse assim: você vai viajar outra vez? Eu falei: vou. Meu filho, eu não entendo. Eu estou quase acreditando nesta reencarnação que você tanto fala. Falei: por quê, mãe? Eu não tenho 9 filhos. Falei: tem. Dos 9, você não é o único paralítico? Falei: sou. Pois é, é o único que não para em casa. Falei: mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração.
Então eu não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta. Mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do Espiritismo. Esse era Jerônimo Mendonça, não se deixava abater, acabava as palestras dele sempre com algo de humor, né? E hoje em dia a gente acha que ainda tem que ser carrancudo, né? Uma das coisas que ele fala nessa palestra dele ali, que o grande mal do espírito é ser espírito carrancudo, que isso dá zebra, espírito carrancudo dá zebra, fala ele lá, né? Então, para casa, a gente deixa essa reflexão aqui, que não é de nenhum espírita, mas cabe muito bem para a gente. Por que a gente tem sucesso ou insucesso? Porque aquela história do início, do João com sucesso, do Mário com insucesso. Nós temos vários caminhos para escolher, mas nós temos que saber muito bem onde seguir, né? Em Alice no País das Maravilhas tem uma cena no meio do filme, quando ela cai naquele mundo que ela não conhece, ela no meio daquela névoa divisa um gato, um galho, e o gato muito sorridente, e à sua frente vários caminhos, e ela pergunta ao gato: por qual caminho eu vou? E o gato fala para ela: mas para onde você quer ir? Ela falou: não sei. Então pega qualquer caminho. Se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Henry Ford nos deixa esse pensamento. Se você pensa que pode, ou pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Se eu pensar que eu não posso, eu não vou conseguir nada. Mas se eu pensar que posso... Então, gente, desejo a todos vocês não muita paz, porque Chico recomendou tirar o Z. Muita paz para todos nós. Jesus nos proteja.